Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao DT Jus. Está começando o terceiro episódio da Lei 8.625, que trata sobre a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a LOMP. E hoje nós vamos dos artigos 23 até o artigo 31. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar embaixo seu comentário que os algoritmos ampliam cada vez mais o nosso canal. Vamos lá? Seção 6 das Promotorias de Justiça. Artigo 23. As promotorias de justiça são órgãos de administração do Ministério Público com pelo menos um cargo de promotor de justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhe forem cometidas pela lei orgânica. Parágrafo 1º. As promotorias de justiça poderão ser judiciais ou extrajudiciais, especializadas, gerais ou cumulativas. Parágrafo 2º. As atribuições das promotorias de justiça e dos cargos dos promotores de justiça que a integram serão fixadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada pelo Colégio de Procuradores de Justiça. Parágrafo 3º. A exclusão, inclusão ou outra modificação nas atribuições das promotorias de justiça ou dos cargos dos promotores de justiça que a integram serão efetuadas mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça, aprovada por maioria absoluta do Colégio de Procuradores. Artigo 24. O Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do promotor de justiça titular, designar outro promotor para funcionar em feito determinado, de atribuição daquele. Capítulo 4. Das funções dos órgãos de execução. Seção 1. Das funções gerais. Artigo 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe ainda ao Ministério Público. Seção 1. Propor ação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face à Constituição Estadual. Inciso 2. Promover a representação de inconstitucionalidade para efeito de intervenção do Estado nos municípios. Inciso 3. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Inciso 4. Promover o inquérito civil e a ação civil pública na forma da lei. A linha A. Para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e a outros interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis e homogêneos. A linha B. Para anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou de município, de suas administrações indiretas ou fundacionais, ou de entidades privadas de que participem. Inciso 5. Manifestar-se nos processos em que sua presença seja obrigatória por lei e, ainda, sempre que cabível a intervenção, para assegurar o exercício de suas funções institucionais, não importando a fase ou o grau de jurisdição em que se encontrem os processos. Inciso 6. Exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos, menores, incapazes ou pessoas portadoras de deficiência. Seção 7. Deliberar sobre a participação em organismos estatais de defesa do meio ambiente, neste compreendido do trabalho, do consumidor, de política penal e penitenciária e outros afetos à sua área de atuação. Inciso 8. Ingressar em juízo, de ofício, para responsabilizar os gestores do dinheiro público condenados por tribunais e conselhos de contas. Inciso 9. Interpor recursos ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. Inciso 10 e 11 vetados. Parágrafo único. É vedado o exercício das funções do Ministério Público a pessoas a ele estranhas, sob pena de nulidade do ato praticado. Artigo 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá, inciso 1, instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos pertinentes e, para instruí-los, a linha A, expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei. A linha B.
requisitar informações, exames periciais e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades de administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A linha C. Promover inspeções e diligências investigatórias junto às autoridades, órgãos e entidades a que se refere a linha anterior. Inciso 2. Requisitar informações e documentos a entidades privadas para instruir procedimentos ou processo em que oficie. Inciso 3. Requisitar à autoridade competente a instauração de sindicância ou procedimento administrativo cabível. Inciso 4. Requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial e de inquérito policial militar, observado o disposto no artigo 129, inciso 8 da Constituição Federal, podendo acompanhá-los. Inciso 5. Praticar atos administrativos executórios de caráter preparatório. Inciso 6. Dar publicidade dos procedimentos administrativos não disciplinares que instaurar e das medidas adotadas. Inciso 7. Sugerir ao poder competente a edição de normas e a alteração da legislação em vigor, bem como a adoção de medidas propostas, destinadas à prevenção e controle da criminalidade. Inciso 8. Manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação do juiz, da parte ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifique a intervenção. Parágrafo 1º. As notificações e requisições previstas neste artigo, quando tiverem como destinatários o governador do Estado, os membros do Poder Legislativo e os desembargadores, serão encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 2º. O membro do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar, inclusive nas hipóteses legais de sigilo. Parágrafo 3º. Serão cumpridas gratuitamente as requisições feitas pelo Ministério Público às autoridades, órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 4º. A falta ao trabalho, em virtude de atendimento à notificação ou requisição, na forma do inciso 1 deste artigo, não autoriza desconto de vencimentos ou salário, considerando-se de efetivo exercício para todos os efeitos, mediante comprovação escrita do membro do Ministério Público. Parágrafo 5º. Toda representação ou petição formulada ao Ministério Público será distribuída entre os membros da instituição que tenham atribuições para apreciá-la, observados os critérios fixados pelo Colégio de Procuradores. Artigo 27. Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito. Inciso 1. Pelos poderes estaduais ou municipais. Inciso 2. Pelos órgãos de administração pública estadual ou municipal, direta ou indireta. Inciso 3. Pelos concessionários e permissionários de serviço público estadual ou municipal. Inciso 4. Por entidades que exerçam outra função delegada do Estado ou do município ou executem serviço de relevância pública. Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe ao Ministério Público, entre outras providências. Inciso 1. Receber notícias de irregularidades, petições ou reclamações de qualquer natureza, promover as apurações cabíveis que lhes sejam próprias e dar-lhes as soluções adequadas. Inciso 2. Zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos. Inciso 3. Dar andamento, no prazo de 30 dias, às notícias de irregularidades, petições ou reclamações referidas no inciso 1. Inciso 4. Promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou especiais, e recomendações dirigidas aos órgãos e entidades mencionadas no caput deste artigo, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito. Artigo 28. Vetado. Seção 2. Do Procurador-Geral de Justiça. Artigo 29. Além das atribuições previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, compete ao Procurador-Geral de Justiça. Inciso 1. Representar aos tribunais locais por inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual. Inciso 2. Representar para fins de intervenção do Estado no município, com o objetivo de assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Inciso 3.
Representar o Ministério Público nas sessões plenárias dos tribunais. Inciso 4. Vetado. Inciso 5. Ajuizar ação penal de competência originária dos tribunais, nela oficiando. Inciso 6. Oficiar nos processos de competência originária dos tribunais, nos limites estabelecidos na lei orgânica. Inciso 7. Determinar o arquivamento de representação, notícia de crime, peças de informação, conclusão de comissões parlamentares de inquérito ou inquérito policial nas hipóteses de suas atribuições legais. Inciso 8. Exercer as atribuições do artigo 129, inciso 2 e inciso 3 da Constituição Federal, quando a autoridade reclamada for o governador de estado, o presidente da Assembleia Legislativa ou os presidentes de tribunais, bem como quando contra estes, por ato praticado em razão de suas funções, deva ser ajuizada a competente ação. Inciso 9. Delegar a membro do Ministério Público suas funções de órgão de execução. Seção 3 do Conselho Superior do Ministério Público. Artigo 30. Cabe ao Conselho Superior do Ministério Público rever o arquivamento de inquérito civil na forma da lei. Seção 4 dos Procuradores de Justiça. Artigo 31. Cabe aos Procuradores de Justiça exercer as atribuições junto aos tribunais, desde que não cometidas ao Procurador-Geral de Justiça, inclusive por delegação deste. Galera, é isso aí. Esse foi o terceiro episódio da Lei 8.625, que trata sobre a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a LOMP. E hoje nós estamos dos artigos 23 até o artigo 31. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos e até a próxima, galera. Tchau!